Olá, para quem está no dia a dia do orçamento de infraestrutura aqui no Brasil, sabe que o ciclo é um manual de cabeceira, é uma ferramenta essencial. Só que, como toda ferramenta poderosa, usar sem o devido cuidado pode levar uns erros gigantescos. Hoje a gente vai dar uma olhada nos erros mais comuns e, claro, como evitá-lo para realmente acertar nos orçamentos. Olá, eu sou Manuel Melo, especialista em orçamento de obras, com mais de 25 anos de experiência em orçamentos e gerenciamento de projetos. E aqui começa a grande questão da nossa análise. O ciclo é sim uma ferramenta de precisão sem dúvida. O problema é que o mau uso dele cria uma perigosa ilusão de exatidão, uma sensação de que o número está cravado, quando na verdade não está. E isso pode custar muito, mas muito caro. Então, como garantir que a gente está do lado da precisão e não caindo na armadilha? Ok, vamos mergulhar nisso. O primeiro erro, e o mais básico de todos, é pegar uma composição do ciclo e simplesmente usá-la do jeito que ela está no orçamento, sem nenhuma adaptação, sem nenhuma análise. Essa é a famosa armadilha do como está. É quando você usa a composição exatamente como ela foi publicada, sem se questionar se aquele cenário representa a sua obra. E ela é, sem dúvida, a porta de entrada de todos os outros problemas que a gente vai ver. O ciclo trabalha com médias, com cenário meio idealizado, mas a obra real tem distância de transporte que são únicas daquele lugar, tem desafios reais, questões climáticas, solo ruim, a produtividade da equipe nunca é a padrão, até o consumo de combustível de uma máquina pode variar, ou perda de material, tudo isso muda na prática. E as consequências são severas. O orçamento que não reflete a realidade leva a estimativas completamente fora da curva. Numa licitação, por exemplo, isso pode significar duas coisas: perder por apresentar um preço alto demais, ou pior, ganhar e ter um prejuízo enorme lá na frente. E claro, o planejamento de equipamentos e equipe fica todo bagunçado. Vamos avançar mais um pouco. Agora a gente vai sair do erro mais teórico de usar dado padrão e vai para o erro prático, que é ignorar as condições reais do campo. Pensa bem, o ciclo, por definição, não tem como saber os detalhes específicos de uma obra. Ele não considera, por exemplo, o período específico em que a execução vai acontecer, nesta época vai existir chuva com alta umidade e paralisações frequentes, ou período seco com melhores condições operacionais. Também não se sabe se o solo local vai exigir maior energia de compactação, reduzindo a produtividade dos equipamentos. Não enxerga as condições de acesso ao canteiro, que pode impactar diretamente o tempo de ciclo dos transportes, e muito menos considera restrições operacionais como janelas de trabalho limitadas, interferências internas, externas ou exigências contratuais. E dentro desses fatores da vida real, a logística é crítica. Usar a distância de transporte padrão do ciclo sem calcular a DMT específica do projeto é um dos erros mais comuns e que dá muito prejuízo. O custo de transporte pode, sozinho, mudar completamente o valor de um serviço. E só para você ter uma ideia do tamanho do problema, um erro no cálculo de uma única variável, como a distância média de transporte, pode gerar uma distorção de até 30% do custo final do serviço. Isso mesmo, 30%. Num projeto grande, a gente está falando da diferença entre o lucro e o prejuízo que pode quebrar uma empresa. Agora a gente vai para o coração da composição de custo. O motor que realmente move o preço de tudo, a produtividade real das equipes e equipamentos. Ignorar isso é como dirigir um carro olhando só para o velocímetro, sem ter a menor ideia do que está acontecendo debaixo do capô. Então, o ponto crucial é esse: a produtividade é a produção real. À medida
em metros cúbicos por hora, toneladas por hora, o que for. Muita gente olha só para o custo unitário em reais. Mas se a pessoa não entender a produtividade que gerou aquele custo, ela está usando um número cego, um número sem fundamento na realidade da obra. Um erro técnico bem grave e não entender o ciclo operacional completo dos equipamentos. Uma escavadeira não serve só para escavar. Um caminhão não serve só para transporte. Ele trabalha em um conjunto. É preciso analisar o ciclo inteiro: escavação, carga, transporte, descarga, a interdependência entre as máquinas e principalmente onde estão os gargalos, que podem atrasar tudo. Sem essa análise é impossível ajustar a composição do ciclo direito. Isso tudo leva ao último nível de análise. É o que se separa um orçamentista que preenche planilha de um verdadeiro estrategista de projetos. É a mudança entre a mentalidade de sair do papel de calculista e virar um analista crítico. E essa ideia é fantástica e super avançada. A composição de custo tem que ser um espelho, uma fotografia perfeita do método construtivo. Se o método de construção muda, se o tipo de equipamento é outro, se a sequência de trabalho é diferente, a composição do ciclo precisa ser alterada para refletir essa nova realidade. Não existe composição universal que serve para tudo. Aqui a gente chega na frase que representa a maior de todas as armadilhas. Um erro clássico que denuncia a inexperiência de cara. Acreditar que só porque algo está no ciclo, aquilo é uma verdade absoluta e inquestionável. Falso, completamente falso. É preciso pensar no ciclo como um mapa de altíssima qualidade. É um ponto de partida fantástico, mas ele não é o território. A responsabilidade final de analisar o terreno, de ver se o caminho faz sentido, é de quem está fazendo o orçamento. O número precisa fazer sentido para aquela obra, para aquele mercado local e para aquela metodologia específica. Então, no final de tudo, depois de ajustar, de calcular DMT, de verificar a produtividade, de alinhar a metodologia, qual é a última pergunta, a mais importante de todas? É simples, mas é poderosa. Este custo faz sentido? Essa checagem final, esse teste de realidade é que garante um orçamento forte e realista. Fica aí a reflexão. Fico por aqui e até um próximo vídeo.